Pai Santo, teu povo, teus filhos, aqui nos reunimos na tua presença, agradecidos pelo sábado lindo, ensolarado, gostoso, como diz a tua palavra, deleitoso dia do Senhor. Quando pudemos conversar sobre a tua palavra, fortalecer a amizade e o amor entre os irmãos, e agora estamos aqui na tua presença em busca da tua bênção uma vez mais, Pai. Pedimos que em nome de Jesus o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor faça jorrar luz da tua palavra e luz celestial para entendermos a tua profecia, as mensagens que o Senhor tem para nós neste tempo do fim. Honra a fé de cada um que escolheu estar aqui, derramando sobre eles tua bênção e principalmente o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor, nesta hora, para o estudo da profecia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Daniel. Se você tem a sua Bíblia, abra a Bíblia no capítulo 5 de Daniel, onde fala sobre o banquete do rei Belsazar. Eu dei o título a este capítulo de O Carnaval da Morte, porque o que Belsazar fez foi um verdadeiro carnaval. Daniel, capítulo 1, revela que Deus é a fonte da sabedoria e da inteligência. Você que já estudou o capítulo 1 de Daniel sabe que ali Deus provou que aquele que coloca Deus em primeiro lugar e é temperante, alimentando-se corretamente segundo a palavra de Deus, Deus honrará tal decisão e tal escolha, dando inteligência, sabedoria e discernimento. Isto foi provado no capítulo 1 de Daniel. No capítulo 2, Deus mostrou através do sonho dado a Nabucodonosor, aquela grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Deus mostrou que só Ele conhece o futuro, só Ele conhece o fim, desde o princípio, porque Ele mostrou num capítulo da Bíblia a história do mundo, desde os dias de Babilônia até a volta de Jesus. No capítulo 3 de Daniel, Deus provou que Ele é o único que pode ser adorado. E Ele é poderoso para salvar aqueles que nele creem, mesmo que seja de uma fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens hebreus recusaram se ajoelhar diante daquela estátua de ouro e preferiram ser jogados na fornalha de fogo ardente, mostrando ao mundo que só Deus pode ser adorado. Você não pode se ajoelhar, você não pode se curvar diante de ninguém, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo, Jeová eterno. No capítulo 4 de Daniel, nós estudamos e vimos que o zelo que Deus tem pela sua glória. O capítulo 4 de Daniel mostra que Deus é zeloso da sua glória. Em Isaías capítulo 42, verso 8, Deus diz assim: a minha glória a outrem eu não darei. Só Deus merece e é digno de honra, glória e adoração. O capítulo 5 que vamos estudar hoje revela que Deus é o supremo juiz do universo. Quando Deus diz em Daniel capítulo 5, verso 27, pesado foste na balança e achado em falta. Deus é juiz. Deus se assenta no trono e Ele julga. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Ao longo do capítulo 5, Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazar. Se você já leu o capítulo 5 de Daniel, você já deve ter percebido isso. Belsazar é chamado de filho de Nabucodonosor. Mas ele não era filho de Nabucodonosor. Ele era neto de Nabucodonosor. Porém, na palavra de Deus não existe a palavra neto. E mesmo os netos, filhos dos filhos, são chamados de filhos. Por exemplo, Mefibosete, chamado na Bíblia de filho de Saul. Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 19, verso 24. Mefibosete não era filho de Saul, ele era neto de Saul. Ele era filho de Jonatas, porém a Bíblia o chama de filho de Saul, para mostrar que Belsazar é chamado de filho, mas na realidade era neto. Por isso estamos citando o caso de Mefibosete, citamos também o caso de Jesus Cristo,
Cristo é chamado filho de Davi. Mas ele não era filho de Davi. Mas ele é chamado de filho de Davi porque ele era da descendência de Davi. Nabonidos era o verdadeiro pai de Belsazar. Nabonidos era casado com a filha de Nabucodonosor. Mas Nabonidos era um homem amante da arte, não do governo. Amante da arte e da natureza, não amante da política e nem das guerras. Por isso, Nabonido transferiu o seu quartel-general de Babilônia para o distante oásis de Temã, na Arábia, e entregou o seu trono para que o seu filho Belsazar reinasse, dedicando-se avidamente à adoração da deusa Lua, deusa chamada Sim, em lugar do principal deus babilônico, que era Marduque. Isso desagradou os babilônios. Quando Nabonidos começou a cultuar a deusa Sim, Nabonidos tornou-se vastamente impopular. Existe no Museu Britânico um cilindro, chamado de o cilindro de Nabonidos, e mostra neste cilindro que Nabonidos reinou de 555 a 538, e ali neste cilindro ele faz uma oração pelo seu filho Belsazar. Esse cilindro está exposto no Museu Britânico. Quando os eventos do capítulo 5 sucederam, a história do capítulo 5, Daniel tinha 80 anos de idade. Belsazar era conhecedor da loucura que sobreveio a Nabucodonosor. Ele não era ignorante, ele conhecia a história da loucura do seu avô. Ele conhecia a história da comovente conversão de Nabucodonosor ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Porém, Belsazar desprezou as oportunidades que Deus lhe concedera. A milagrosa conversão de Nabucodonosor, os sofrimentos e humilhações de Nabucodonosor quando passou 7 anos no spa que Deus proveu para ele, comendo capim. Ele era vegan, 7 anos como vegan, só bebendo água pura e só comendo capim, só erva verde. Mas depois de todas essas humilhações, mesmo Belsazar conhecendo a história do seu avô, Belsazar não se humilhou e não se converteu. A história bíblica mostra que um dia a porta da graça vai se fechar. A Bíblia conta que um dia a porta da graça se fechou para Belsazar. A Bíblia conta que um dia a porta da graça se fechou também para os antediluvianos. Um dia a porta da arca foi fechada. E os que entraram, entraram. E os que ficaram para fora, morreram. Um dia a porta da graça se fechou para Sodoma e Gomorra. Deus convidou para que saíssem, e os que saíram, saíram. Quem não saiu, morreu queimado. A porta da graça se fechou. Um dia também a porta da graça vai se fechar para a humanidade. Hoje a porta da graça está aberta. Para Belsazar, a porta da graça se fechou naquela noite fatídica, mencionada aqui no capítulo 5 de Daniel. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Hoje a porta da graça está aberta para todos os que querem. Porém, um dia ela vai se fechar. Muito em breve. Vamos abrir a palavra de Deus e ler então Daniel capítulo 5 e o verso 1. E o verso 1 até o verso 3. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Belsazar brincou com aquilo que não podia brincar. Eu costumo dizer que se você quer brincar, brinque com bola, brinque com esporte, mas não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz em Gálatas, Deus não se deixa
escarnecer. Belsazar, conhecendo a seriedade do Deus de Israel e da conversão do seu avô, ele loucamente pediu que trouxessem os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que estavam guardados no templo de Babilônia, e ele usou esses vasos de forma profana, bebendo vinho com suas mulheres e concubinas. Queridos, o capítulo 5 começa com uma grande festa, um salão de festa para 1000 convidados. 1000 convidados não era uma festa grande naquele tempo. Não era um exagero. Os reis no mundo antigo eram conhecidos por seus banquetes pródigos. No princípio do livro de Esther, você encontra o rei Assuero dando um banquete para todos os seus nobres e servos por 180 dias. Isso você encontra no livro de Esther. Um banquete que durou 180 dias, meio ano, não é? O historiador Tésias conta que o rei persa alimentava 15.000 homens diariamente à sua mesa. E no banquete do casamento de Alexandre o Grande, estavam presentes 10.000 convidados. Então, quando Belsazar fez um banquete para 1000 convidados, não era um exagero, né? O banquete de Belsazar aconteceu no dia 12 de outubro de 539 a.C. Interessante que a arqueologia mostra exatamente o dia do banquete. 12 de outubro de 539 a.C. Foi a noite do carnaval em Babilônia. Era uma festa sensual com mulheres. Homens de gênio e de educação. Muita música e abundância de vinho. A mente de todos estava nublada e tomada pelo álcool. A razão ficou obscurecida. Como um insulto a Deus, Belsazar ordenou que os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que haviam sido trazidos para a Babilônia, fossem usados para beberem. Com este ato, Belsazar assinou a sua sentença. Ele profanou os vasos sagrados que pertenciam ao templo de Jerusalém. Com Deus não se brinca. Vocês se lembram quando os filhos Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles entraram diante do Senhor e apresentaram fogo estranho, foram mortos na mesma hora. Vocês se lembram quando Ofni e Finéias, filhos de Eli, começaram a profanar o templo, deitando com as mulheres na porta da tenda da congregação, e Deus os matou, e matou o pai também, Eli. Com Deus não se brinca. Você se lembra que quando Uzá tocou a arca do concerto, foi fulminado no mesmo instante? Queridos, esse Deus zeloso pela sua glória foi provocado, foi profanado por Belsazar e os seus homens, suas mulheres. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O juízo pode tardar, mas não falhará, porque Deus é zeloso do seu nome. Projetando para o futuro essas cenas carnavalescas, veremos que elas representam, queridos, a condição do mundo no tempo do fim. Em Mateus capítulo 24, versos 37, 38 e 39, Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, nós lemos: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim será também a vinda do Filho do Homem. O lema da sociedade de hoje é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 32. A Bíblia já registrou o lema da sociedade moderna, que vive para comer e para beber. Fizeram do estômago o seu Deus. Glutões, beberrões, obesos. A glutonaria é o pecado do século. E a glutonaria é o pai do câncer. É o comer muito e erroneamente que alimenta o câncer. Associado à glutonaria está o desvirtuamento do sexo, porque sempre a intemperança no comer e beber traz a sua irmã gêmea. E a irmã gêmea do comer e o beber intemperantemente é a promiscuidade,
é o desvirtuamento do sexo. O casamento tem sido profanado. A promiscuidade e o homossexualismo se propagam e ganham terreno na cultura moderna. Declarar-se gay hoje parece ser a coisa mais normal, mais natural do mundo. Um autor evangélico escreveu: se Jesus não voltar logo, terá que pedir perdão aos habitantes de Sodoma por tê-los destruído. Jesus profetizou que as condições do mundo antes da sua volta, justo antes da volta de Jesus, as condições do mundo seriam como? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 28 a 30, encontramos aqui. Jesus disse: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Ló saiu, Sodoma foi destruída. Ló era como sal, preservando e conservando a vida em Sodoma. Queridos, Jesus disse: vós sois o sal da terra. O mundo ainda não foi destruído, porque Deus tem na terra um povo que é chamado a luz do mundo e o sal da terra. Você é bênção para aqueles que vivem ao seu redor. Se Deus não destruiria Sodoma, se tivesse pelo menos 5 justos ali dentro, Deus tem seus justos. Deus tem o seu remanescente hoje presente no mundo. Por isso Deus ainda não destruiu o mundo. Estamos vivendo no tempo do fim. Sodoma e Gomorra estão sendo ultrapassadas pela promiscuidade moderna. Os carnavais que hoje existem superam em muito ao carnaval feito por Belsazar em Babilônia, as orgias de Babilônia. As escolas de samba usam hoje até mesmo temas bíblicos para os seus desfiles. Em breve, o supremo juiz da terra e do céu dirá: basta, o derradeiro fim é chegado. Em Daniel capítulo 5, verso 4, irmãos, nós lemos: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Exatamente 6 deuses foram adorados. Contem aí. Deram louvores aos deuses de ouro, primeiro, prata, segundo, bronze, ferro, madeira e pedra. Como vimos no capítulo 3 de Daniel, o número 6 representava os deuses menores e o número 60 representava os deuses maiores. E o 360, 6 vezes 60, 360, né? O 360 representava todo o panteão de deuses babilônicos. Eles desprezaram o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e começaram a prestar culto e adoração aos deuses com pés de barro. Seria diferente hoje? Quais são os deuses hoje na terra? A divindade, a trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo hoje, têm sido substituídas por outra trindade com pés de barro. No lugar do Deus Pai, elegeram um outro criador, chamado Charles Darwin. O pretenso criador, que com sua teoria evolucionista pretende explicar a origem da vida. No lugar do Deus Filho, elegeram Freud, Sigmund Freud, conhecido como Redentor. Por quê? Porque Freud é conhecido como aquele que redimiu a humanidade dos seus complexos tabus, frustrações e inibições. E no lugar do Espírito Santo, elegeram Karl Marx como pretenso consolador, com suas promessas de um mundo melhor, justo e sem diferença de classes. No livro do Apocalipse, a trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, é substituída por um triunvirato satânico. Você vai encontrar no Apocalipse um triunvirato satânico, composto pela besta que subiu do mar. Apocalipse 13, verso 1. A besta que subiu da terra. Apocalipse 13, verso 11. E a besta que surgiu do abismo. Apocalipse 11, verso 7. Então, esta trindade satânica, composta pela besta que subiu do mar,
a besta que subiu da terra e a besta que subiu do abismo, é a besta que está em controle da terra, dos governos da terra, para a implantação da nova ordem mundial. Mas, queridos, Deus tem um povo na terra, um remanescente, que adora o Pai, Filho e Espírito Santo, ao Jeová eterno, ao YHWH. Essas são as 4 consoantes que representam o nome de Deus, YHWH. Não sabemos a pronúncia correta, mas o significado é o eu sou. O grande eu sou. Nós só adoramos aquele que é o grande eu sou, o único digno de adoração. A Bíblia diz no Daniel capítulo 5, versos 5 a 8. Leia comigo, Daniel capítulo 5, versos 5 a 8. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Você pode visualizar isso? O rei tremendo de medo, batendo os joelhos um no outro. E aqui diz, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Mal imaginava Belsazzar que havia uma testemunha invisível presente dentro do salão de festa. Deus é onipresente. Deus vê tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele vê tudo e ele pode tudo. Mal imaginava Belsazzar de que ali no meio daquela festa carnavalesca, existia uma testemunha celestial invisível, um vigia divino que olhava a cena da profanação. Nada que nós fazemos, queridos, escapa aos olhos de Deus. As trevas da noite não escondem nossos atos, nossos pecados, nossos adultérios, nossas baladas, não. As trevas da noite não escondem nada, porque tudo está patentemente, vividamente apresentado diante dos olhos daquele que é todo-poderoso. E tudo é anotado pelos anjos, coisas boas e coisas ruins. E tudo vai falar a favor ou contra você, ou eu, no juízo celestial. Logo que o hóspede, não convidado, fez sentir a sua presença dentro do salão, a orgia parou. O silêncio tomou conta da festa. Uma pálida mão apareceu e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como fogo. Palavras que, embora desconhecidas ao vasto auditório, eram um presságio da condenação do rei. Em meio ao silêncio, como numa visão panorâmica, as más obras de cada um passaram diante dos olhos deles. Parecia que estavam sendo citados diante do tribunal do eterno Deus, cujo poder eles acabavam de desafiar. Minutos antes havia hilaridade, gritos, ditos blasfemos, porém agora existem faces pálidas, exclamações de terror. Quando Deus faz os homens tremerem, eles não conseguem ocultar a intensidade do terror. Belsazzar era o mais aterrorizado dentre todos. Diante daquela testemunha invisível, a consciência do rei despertou. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Daniel 5:6. Ele sentia que precisava prestar contas e que não podia apresentar escusas pelas suas oportunidades desbaratadas e pela sua atitude desafiadora. Em vão o rei procurou ler as letras de fogo. E no desespero ele se voltou para os sábios do seu reino. Mandou chamar os feiticeiros, os bruxos. Hoje não é diferente, irmãos. Políticos, governos, presidentes, senadores, são pessoas que buscam também seus bruxos, seus gurus.
consultam os médiuns, mas eles não sabem nada. Não sabem nada. Satanás não conhece nada do futuro, a não ser aquilo que está revelado já na palavra de Deus pela profecia. O rei prometeu, no capítulo 5, verso 7, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro dominador. Por que o terceiro dominador? Porque ele, Belsazar, era o segundo. Quem era o primeiro? Nabonidos, o seu pai. Por isso, ele disse, será o terceiro. No capítulo 5, e lemos no verso 10, 11, 13 e 17. Capítulo 5, versos 10, 11, 13 e 17. Lemos. A rainha mãe entrou na casa do banquete. A rainha mãe não seria outra, senão a esposa de Nabonidos, filha de Nabucodonosor, mãe de Belsazar. Entrou a rainha mãe, entrou na casa do banquete e disse, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então respondeu Daniel, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a quem quiser. Todavia, lerei para o rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. O rei prometera colar de ouro, posição, ser o terceiro no reino, mas Daniel, que era o filho do rei do universo, quando nós temos o dono do universo como nosso pai, nada neste mundo nos atrai. Não é o dólar, não é o ouro, não é a posição, não é o status, nada. Nada disso nos atrai. Porque nós já somos filhos do rei do universo. Por isso Daniel disse, fique para você, dê a quem você quiser tudo isso aí. Eu não preciso disso. Mas eu vou ler para você e vou dar a interpretação. Queridos, a todos quantos, disse a Bíblia em João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Se eu sou filho de Deus, eu não quero mais nada. Isso é tudo o que eu quero. Ser filho de Deus. Filho do Pai celestial. Herdeiro de tudo, junto com Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Nós vamos herdar tudo. Neste mundo, os homens se matam e roubam e mentem por causa de um pedacinho de ouro, por causa de um diamante, por causa de uma pérola. Mas a verdadeira busca dos filhos de Deus não são coisas materiais, mas as coisas celestiais. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, verso 36. Você e eu, meu querido irmão, temos que falar a mesma coisa. O nosso reino não é deste mundo. Não é aqui que vamos plantar raízes. Não é aqui que vamos fincar o pé. Não. Nós somos peregrinos. O livro escrito por John Bunyan, preso durante 12 anos por amor a Jesus, escreveu na cadeia o livro O Peregrino. Representa exatamente a vida do cristão nesta terra. Você não pode levar muita bagagem. Nós estamos de passagem por aqui. Nós não podemos perder de vista a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Satanás tenta distrair nossa atenção com coisas do lado direito, coisas do lado esquerdo, com prazeres, com diversões, mas nós devemos fixar os nossos olhos no alvo. Nosso alvo é o céu. Nosso negócio é o céu. E nós estamos indo para lá. Quem quiser ir, vamos para lá. Mas é para lá que nós vamos. Não vamos desviar a rota. Não temos que agradar as pessoas, irmãos. Temos que mostrar o caminho da verdade. Temos que mostrar o caminho do céu. Não é agradar, é mostrar o caminho da vida eterna. E quem quiser, quem for sincero, seguirá. O meu reino não é daqui.
Paulo disse em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensem nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Onde está a sua cabeça? Onde estão os seus projetos? Fazer isso, comprar aquilo, construir aquele outro? Onde estão os seus projetos? Pense nas coisas que são de cima. E ainda disse Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo disse, Filipenses 4, 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude alguma nisto, e se há algum louvor nisso vocês devem pensar. Diante daquela aglomeração, Daniel, insensível às promessas do rei, permanecia na sua tranquila dignidade de um servo do Altíssimo, não para pronunciar palavras de adulação, mas para interpretar uma mensagem de condenação. Nos versos 18 a 23, do capítulo 5 de Daniel, Daniel primeiramente lembrou a Belsazar assuntos que lhe eram familiares. Vamos ler o capítulo 5, versos 18 a 23. Daniel falou, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Daniel começou a refrescar a memória de Belsazar, fazendo-o lembrar de uma história que ele já conhecia. Refrescar a memória de Belsazar. E ele continuou no verso 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Repreensão, correção, advertência. Queridos, Daniel tinha a ousadia que Deus dá para os seus servos. Ousadia. Nós temos que ser ousados em apresentar a palavra de Deus, em chamar o pecado pelo nome. O povo não precisa de sermões light, sermões água com açúcar, que tanto faz ouvir ou não ouvir, não faz diferença. O povo precisa, e o povo de Deus necessita, sermões que chamem o pecado pelo nome. Não vão ser pregadores aplaudidos, mas serão instrumentos de Deus. Serão honrados pelo céu. A oportunidade de conhecer o Deus de Israel, Belsazar teve. Todas as chances ele teve. Mas tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os vasos da casa de Deus perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as suas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se esta escritura. Queridos, o que foi escrito está em Daniel capítulo 5, versos 25 a 28. O que foi escrito, lê-se: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Quando Nabonido se defrontou com o exército de Ciro persa, em Opis, 185 quilômetros ao norte de Babilônia, o seu próprio povo que vivia naquele lugar rebelou-se contra ele. O próprio povo de Babilônia se rebelou contra Nabonidos. No dia 10 de outubro de 539, Nabonidos entregou Sipar aos persas, 80 quilômetros ao norte de Babilônia, sem ao menos entrar em combate, e fugiu para Borsipa, ao sul de Babilônia. Enquanto isso, um destacamento militar, comandado por Dario, tio de Ciro, Dario o Medo, dois povos que se uniram, os medos e os persas. Dario o Medo, tio de Ciro o persa, eles se juntaram para derrotar Babilônia. Dario levou um destacamento militar para o sul, estacionando o seu exército junto aos muros de Babilônia. Esta era a realidade sombria que cercava o festival de Belsazar. Mas ele não estava preocupado. Ele não tinha razão para se preocupar, porque Babilônia era uma cidade inexpugnável. Muros muito altos e muito espessos. A espessura dos muros de Babilônia era espessura suficiente para correrem 4 carros de guerra, puxados a cavalo, podiam correr 4 carros por cima do muro. Veja a espessura do muro. Ele estava tranquilo. Ele sabia que o exército inimigo estava lá fora, cercando a cidade. Mas ele estava tranquilo porque tinha água para beber, tinha comida para anos e anos, e ninguém poderia ultrapassar aquelas muralhas. Mas, queridos, a Bíblia diz que Dario, o Medo, desviou as águas do rio Eufrates. Desviando as águas do rio Eufrates, o leito do rio baixou. E eles puderam caminhar pelo leito do rio. E eles perceberam que os portões que desciam dentro das águas, os portões estavam levantados. E eles puderam penetrar na cidade porque os portões de ferro estavam levantados. E os soldados entraram e começaram a matar as pessoas. Belsazar nem mesmo sabia do que estava acontecendo, porque a cidade era muito grande. As letras na parede foram escritas em aramaico. Tanto em aramaico como em hebraico não existem vogais. O aramaico e o hebraico são escritos somente com consoantes. Então o que ele viu na parede eram só consoantes. E queridos, as consoantes que estavam escritas na parede eram estas: M, N, M, N, T, Q, L, P, R, S, N. Essas eram as consoantes escritas lá. Eles não podiam entender que palavras eram aquelas, porque não estavam escritas as vogais. Belsazar conhecia a interpretação da estátua do capítulo 2 de Daniel. Ele conhecia a história milagrosa da libertação dos 3 jovens hebreus jogados dentro de uma fornalha ardente e que o fogo não lhes afetou em nada. Ele era conhecedor da profecia dos 7 anos que Nabucodonosor viveu como um animal comendo capim. A Belsazar foi dada toda a oportunidade de se conhecer a vontade de Deus. Ele viu seu avô Nabucodonosor ser afastado da companhia humana, viu o intelecto do qual o orgulhoso monarca se gloriava se tornar como o de um animal. Mas ele desprezou as oportunidades. E agora no capítulo 5, verso 30, leia comigo. Capítulo 5 e o verso 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos de idade, se apoderou do reino. Como é que ele perdeu o reino para Dario o Medo? Depois de ti, naquela estátua do capítulo 2 de Daniel, Deus disse: Nabucodonosor, Babilônia, tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti, virá um reino inferior ao teu, mas que dominará. Esse reino inferior foi representado pela prata. São os medos e os persas. Dario, o tio, e Ciro, o sobrinho, se uniram. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Daniel foi poupado. E Daniel foi feito primeiro-ministro no reino seguinte. Daniel foi o primeiro-ministro em Babilônia. E ele foi feito primeiro-ministro também na Medopérsia.
um homem de Deus, Dario e Ciro já tinham ouvido falar de Daniel. Já sabiam quem era Daniel. Não o mataram, mas o nomearam, o promoveram para ser o primeiro-ministro. Normalmente o rio Eufrates, irmãos, apresentava baixo fluxo no mês de outubro. E foi no mês de outubro que eles escolheram atacar Babilônia. O mês em que o rio Eufrates tinha o menor volume de água. Desviando temporariamente o curso do rio, os soldados penetraram por debaixo do muro. A Bíblia diz que existe o pecado contra o Espírito Santo. Belsazar pecou contra o Espírito Santo. Você tem lembrança de alguém mais que pecou contra o Espírito Santo na Bíblia? Saul. Judas também pecou contra o Espírito Santo. Saul, o primeiro rei ungido de Israel, pecou contra o Espírito Santo. Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pecaram contra o Espírito Santo. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, pecaram contra o Espírito Santo. Caim pecou contra o Espírito Santo. Queridos, pecar contra o Espírito Santo não é algo para os ignorantes e aqueles que desconhecem a verdade. O pecado contra o Espírito Santo, na Bíblia, é mostrado que ocorreu na vida de pessoas que eram privilegiadas com a verdade. Privilegiadas com a unção, eram ungidos do Senhor. Judas passou 3 anos e meio com Jesus. Então não eram pessoas ignorantes. Belsazar conhecia toda a história de Nabucodonosor. Ele tinha conhecimento. Ele sabia quem era Daniel. Ele sabia da conversão de Nabucodonosor. Mas mesmo assim ele desprezou tudo. Nós podemos estar pecando contra o Espírito Santo quando teimosamente insistimos na prática de um pecado que nós sabemos que é pecado. Este é o caminho do pecado contra o Espírito Santo. Quando nós insistimos numa direção que o Espírito Santo já nos convenceu de que é uma direção errada, que desagrada a Deus. Mas eu quero, eu vou, não vou mudar. Então você começa a entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a se afastar. E você vai ficando insensível à voz do Espírito Santo, ao ponto de não mais ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você entristece o Espírito Santo, não há mais solução, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo que tem esta função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, não tem mais solução. Jesus disse que quando alguém fala contra o Filho de Deus, tem esperança, porque o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. Mas quando alguém fala contra o Espírito Santo, não tem esperança. Porque quem vai convencê-lo do pecado? Existe esse povo que tem um movimento contra o Espírito Santo, vocês já ouviram falar, não é? Movimento contra o Espírito Santo. Eu não tenho visto essas pessoas retornarem. Eu não tenho visto essas pessoas voltarem, se arrependerem. Porque elas falam contra o Espírito Santo. Um destes jovens do movimento contra o Espírito Santo, ele estava tão irado, que ele disse, sabe o que é o Espírito Santo? É Satanás. Ele chamou o Espírito Santo de Satanás. Eu disse, meu querido irmão, não tem mais jeito. Se você chama o Espírito Santo de Satanás, você entristece-o e ele não vai convencê-lo mais do pecado, da justiça e do juízo. Não vai ter mais retorno. Nós não podemos insistir, queridos, num caminho de pecado. Esta semana passada, um jovem se aproximou de mim e disse, pastor, o que é melhor ser? Frio, morno ou quente? Veja a pergunta. Eu disse, a Bíblia diz, eu não disse nada. Eu disse, a Bíblia diz que é melhor ser quente, que é o ideal, não é? Mas se você não pode ser quente, então melhor é que seja frio. O pior é o morno.
Ele disse, pois bem, é isso aí. Eu estou cansado de ser morno. E eu tomei uma decisão. Não vou ser mais morno. Eu vou ser frio daqui para frente. Eu falei, sorry, você não pode ser frio. Mas eu decidi ser frio. Eu vou abandonar tudo. Você pode abandonar tudo, mas você continuará sendo morno. Frio é o que nunca conheceu. Frio é o pagão que nunca ouviu falar de Jesus. Que nunca teve oportunidade. Mas você que conhece a palavra de Deus, mesmo que você decida, de hoje em diante eu vou ser frio, você vai continuar morno. E será vomitado da boca de Deus. Porque você vive na prática de pecados o quê? Conhecidos. O frio não vive na prática de pecados conhecidos, irmãos. O frio vive na prática de pecados, mas não conscientes, porque ele nem sabe que é pecado. Ele não conhece a lei de Deus, ele não conhece Jesus. Ele vive, ele tem a natureza carnal, pecaminosa. Ele não tem o conflito. O frio não tem conflito espiritual. Ele se deleita no pecado e é o que ele gosta. Ele não tem a natureza espiritual para entrar em conflito com a natureza carnal. Mas o morno tem. O morno vive uma angústia. O morno vive uma tragédia. O morno vive no inferno, dia e noite. Porque ele não tem sossego. Porque ele tem a natureza carnal que está sendo forte. E ele tem uma natureza espiritual que é muito fraquinha, porque não alimenta com a palavra de Deus. E ele tem aquele conflito. Ele é um infeliz. E não adianta você falar, bom, então de hoje em diante eu vou ser frio. Passou o tempo de ser frio. Porque você já conhece a verdade. Já conhece Jesus. Você já esteve nos braços de Jesus e agora você quer sair dos braços de Jesus. Belsazar, ele não era frio. E não era quente. Belsazar conhecia toda a verdade. Toda a história de Israel, da conversão de Nabucodonosor, seu avô, e também de quem era Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Mas ele escolheu continuar morno. Por isso ele pecou contra o Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Vejam como Deus define o pecado contra o Espírito Santo em Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. A Bíblia define assim. Porque se pecarmos voluntariamente, que tipo de pecado? Voluntário. Pecado voluntário é o pecado que você sabe que está praticando. Se pecarmos voluntariamente, quando? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Está claro isso? Aqui não está falando do pagão, do budista, do muçulmano. Não está falando do idólatra, daquele que nunca ouviu falar da palavra de Deus, nem de Jesus. Não, irmãos, está falando pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Então já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quando é que não resta mais sacrifício pelos pecados? Quando nós insistimos na prática de pecados conhecidos. O caminho do pecado contra o Espírito Santo é a prática teimosa, insistente de pecados conhecidos, acariciados. Mas uma certa expectação de horrível juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Enquanto ainda no salão de festas o rei foi informado que a sua cidade estava sendo tomada, no exato momento em que Belsazar e seus grandes estavam bebendo vinho nos vasos sagrados e louvando os deuses falsos, os médios e os persas estavam invadindo a cidade. Queridos, a Bíblia diz que Babilônia caiu porque secaram as águas do rio Eufrates. E você indo lá para o Apocalipse, você vai encontrar algo bem semelhante. Abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 14. Você vai encontrar algo bem semelhante ao que aconteceu no tempo de Babilônia. Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 14. Aqui nós lemos. Falando das 7 pragas finais, fala da 6ª praga, nos versos 12 a 14. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, esta é a besta que subiu do mar, e da boca do falso profeta, essa é a besta que subiu da terra. Aqui está
a trindade satânica. O dragão é a besta do abismo, a besta que subiu do mar, e o falso profeta, que é a besta que subiu da terra. E da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem o quê? Prodígios. O mundo, antes da volta de Jesus, será o palco de muitos prodígios, muitos milagres acontecendo, e as pessoas seguindo a Satanás por causa dos milagres, por causa das curas. O povo quer cura, o povo quer milagre, não importa de onde venha, não importa a origem da cura, nem a origem do milagre. Eles querem a cura, querem o milagre, querem prodígios. No tempo do fim, os espíritos de demônios, eles farão prodígios, irão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A profecia diz que o Eufrates um dia secou e Babilônia caiu. A Bíblia está dizendo que o Eufrates novamente vai secar. Naquele tempo o Eufrates era literal. Secou-se literalmente o rio Eufrates e Babilônia caiu. Agora o Eufrates que vai secar é espiritual, porque a Babilônia também é espiritual. A Babilônia que vai cair é o Vaticano, é o papado. E esta Babilônia, meus queridos, cairá porque secará o Eufrates. Secará a água do Eufrates, que dá o sustento e dá a vida para a Babilônia. Porque o Eufrates dava vida e sustento para a Babilônia. Quem dá a vida e o sustento para a Babilônia hoje? Quem exalta e faz com que o mundo todo honre e se curve diante do papado hoje? O governo americano. O governo americano é aquele que convidou o Papa Bento XVI para a festa de aniversário de 81 anos na Casa Branca. E mostrou, com 9.000 convidados na festa, mostrou diante do mundo a honra que eles dão ao papado. Foi um exemplo do que todas as nações da terra devem fazer. Para o bom entendedor, uma palavra basta. O governo americano estava dizendo, vejam o que nós estamos fazendo e o que vocês devem fazer. Queridos, a Bíblia diz que os povos e as nações que dão sustento à Babilônia espiritual vão desaparecer. Este apoio vai desaparecer. Nós sabemos que dentro da nova ordem mundial, o plano é que haja uma supremacia papal. O papado vai dominar por mais um período de supremacia nesta terra através do decreto dominical. O mundo todo vai se curvar diante do papado através da santificação do domingo. Sunday, o dia do sol. Este será o dia sagrado durante a nova ordem mundial no mundo. A nova ordem mundial será feita através de 10 supernações, 10 blocos econômicos. O mundo todo estará sendo dividido em 10 blocos econômicos, 10 supernações, com um governo mundial, com uma economia mundial e com uma religião mundial, liderada pelo Papa. Essa é a nova ordem mundial. Parece que tudo estará indo bem. Parece que este período da nova ordem mundial vai durar 1000 anos. Mas não, queridos. Vai durar pouco tempo. Pouco tempo. E o fim virá. Em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal. Através do Napoleão Bonaparte e o seu general Berthier. Prenderam o Papa Pio VI. Isto foi em 1798. Mas esta ferida mortal, a Bíblia diz, ia ser curada. Apocalipse capítulo 13, verso 3, 4, diz que esta ferida mortal seria curada. E que toda a terra voltaria a adorar e se curvar diante do papado. Mas agora, aproxima-se o momento em que haverá uma ferida mortal, da qual o papado nunca mais se recuperará. Será o fim do poder papal. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Vamos ler capítulo 17, verso 15 em diante. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Em profecia, águas representam povos, nações e línguas. As águas do Eufrates que sustenta a Babilônia, estas águas vão secar. Então os povos, multidões e línguas que dão apoio ao poder papal vão desaparecer. Vão puxar o tapete. E o que vai acontecer? Verso 16.
E os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Queridos, a história vai se repetir. Só que desta vez, a destruição do papado será definitiva. Isto está também em Daniel capítulo 11, verso 45. Abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 11, verso 45. É o mesmo texto, mas falando em outras palavras, mas do mesmo poder. Daniel capítulo 11 e o verso 45. Aqui nós lemos. Aqui o poder papal é chamado de o rei do norte. Lá no Apocalipse 13, o papado é chamado de a besta que subiu do mar. É o poder que subiu do mar. Aqui o poder papal é representado pelo rei do norte. No capítulo 11 de Daniel e o verso 45 diz: ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. O mar grande é o mar Mediterrâneo, que margeia toda aquela região, que margeia ali Turquia. Nós estivemos agora por 10 dias viajando pela Turquia. Ali tem o mar Egeu, que faz parte do mar Mediterrâneo. Israel também tem acesso ao mar Mediterrâneo. A Bíblia diz que o rei do norte armará suas tendas entre o mar grande e o quê? O monte santo e glorioso. O monte santo e glorioso é o monte Moriá. É o monte onde foi construído o templo de Salomão, e que foi destruído, mas que hoje tem uma mesquita, a mesquita de Omar, a mesquita azul, islâmica. Mas a Bíblia diz que o poder papal vai armar as suas tendas entre o mar Mediterrâneo e o monte glorioso. Então Israel, que hoje é um país independente, vai se tornar possessão, vai ser legislado por Roma, legislado pelo Vaticano, porque ele vai armar as suas tendas lá, ele vai tomar posse daquilo. Não está longe esse tempo, irmãos. Não está longe esse tempo. Mas vejam o que a profecia diz, o que vai acontecer neste tempo. Quando isto acontecer, quando Israel deixar de ser um país independente e se tornar possessão do Vaticano, o que vai acontecer? Mas virá, estão lendo comigo o verso 45 no finalzinho? Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. É a destruição final do papado, do rei do norte. É a destruição final da prostituta mencionada em Apocalipse capítulo 17. Pesado fostes na balança e achado em falta. Estas terríveis palavras condenaram Belsazar. Essas terríveis palavras condenarão também o papado. Eles têm conhecimento da verdade. Ninguém conhece melhor a Bíblia, ninguém conhece melhor o espírito de profecia, ninguém conhece melhor o livro Grande Conflito do que os jesuítas. Eles estudam atentamente o livro O Grande Conflito. E conhecem detalhes, mas não seguem a verdade. Não seguem a verdade. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado voluntário, praticado por aqueles que conhecem a verdade. Em 1844, irmãos, o juízo dos mortos começou. 1844. Muito em breve, o julgamento dos vivos vai começar. Mas Deus não vai começar o juízo dos vivos sem avisar, sem notificar, sem avisar para o mundo. Todos saberão que o julgamento dos vivos é chegado. Por quê? Deus vai anunciar com sinais no sol, na lua, nas estrelas. As estrelas vão cair. Isso está em Apocalipse capítulo 6, versos 12, 13 e 14. O céu vai ser sacudido, a terra será sacudida, e todos saberão que algo sobrenatural estará acontecendo. E o povo de Deus poderá dizer: este é o sinal que Deus está dando de que o juízo para os vivos chegou, começou o selamento do povo de Deus. E aqueles que amam a Jesus e guardam seus mandamentos receberão o selo do Deus vivo. E aqueles que insistirem na desobediência aos mandamentos de Deus, na santificação do domingo, eles serão selados pelo sinal da besta. E a porta da graça vai se fechar. Hoje a porta da graça está aberta, irmãos. E o Espírito Santo diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que quiser, venha e tome de graça a água da vida. Agora é o tempo, quando os arranha-céus das grandes capitais de tinta houverem dado a última demão, e o derradeiro metro de fazenda houver mercadejado vendilhão. Quando os bancos houverem recebido o último centavo e pago os numerários, e proclamar o juiz de todo mundo: fechai,
é noite, e requerer o prontuário, que será então? Quando o coral tiver entoado o último hino, e dito o pregador o derradeiro amém, quando a última tecla do órgão se ferir, quando a Bíblia jazer fechada sobre o altar, e da igreja os bancos estiverem desertos, e a alma deparar dos atos o registro, ao ser aberto o grande livro dos culpados, que será então? Quando o drama final tiver sido encenado, e a última graçola houver dito palhaço, quando exibido for o último filme, e na pista os corcéis morrerem de cansaço, quando os que buscam os prazeres e deleites sucumbirem na densa treva do pecado, e aos homens se pedir justa razão de o Salvador Jesus haverem rejeitado, que será então? Quando o som do clarim der lugar ao silêncio, e as colunas em marcha estacarem os passos, quando afinal reunidos os milhões da terra, dos oceanos e vales, montanhas e espaços, quando vier o dia que amanhã não tem, e o derradeiro fim já for chegado, quando dos altos céus se ouvir enfim a voz de Deus a proclamar, está consumado, que será então? Onde estará você, meu irmão, nesse dia? Eu estarei no mesmo lugar onde estou hoje, nos braços do meu Pai. Esse é o lugar para você estar, nos braços de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor.